Sejam todos muito bem-vindos ao Elas Sim. E hoje nós estamos ao vivo com a TV Zumbi e também com o canal Universitário. Então, se você tiver perguntinhas, fica à vontade, porque hoje nós vamos receber uma potência sem tamanho, que eu tenho o prazer de chamar de amiga, é ela, Verônica Vassalo. Olha, é tanta atribuição para essa mulher. É assistente social, é militante pelos direitos humanos e também é ativista no Pacto Global da ONU. E tem mais coisa, né, Vê? Me conta. Você não falou que eu sou peixe ascendente escorpião. Que é muito bom também, né? Sim, que eu sou uma mulher de Oxum com Yansan. Caramba! Tem a potência aí, o que não falta é potência. Exatamente, mas muito feliz de estar aqui nessa conversa e da nossa conexão. Eu gosto sempre de falar que eu sou neta da Dona Odete, filha da Dona Valquíria. Sabe? Lembrar de onde eu vim. Exatamente. Pra gente saber onde a gente pode chegar, que afinal de contas, a mulher negra pode chegar aonde ela quiser, não é mesmo? Exatamente. É sempre bom. E eu tenho essa referência em casa, né? Minha avó foi uma pessoa que fundou uma igreja no bairro e a igreja tem um poder social muito grande. Minha mãe reproduziu a mesma lógica. E aí, quando eu viro assistente social, eu falei, por que eu virei assistente social? Minha casa tinha uma oficina de costura para mulheres, por exemplo, né? Isso eu tô falando da década de 80. E ali era o lugar que as pessoas iam buscar cesta básica, ali é o lugar que a gente fazia manifestações populares, luta por moradia popular. Então, minha casa era esse espaço coletivo. Todo mundo da família que vinha de outro estado morava lá em casa. Então, eu falo que eu sou hoje porque elas vieram antes de mim, né? É assistente social desde o berço, né? Eu fui para a faculdade, para a formação, mas quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 17 anos. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí, quando eu fui olhar para minha história, eu falei, gente, entendi, né? A minha mãe, minha avó. Claro que eu vou ser assistente social, Não né? tinha como ser outra coisa. Não tinha. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho de origem, então. Da onde é que saiu essa pérola negra maravilhosa? Essa pérola negra, eu deveria ter saído da Bahia, né? Todos. Minha mãe, eu falo, mãe, teve um erro de percurso aí, era pra eu ter vindo lá da Bahia, porque minha mãe é baiana, divisa de Minas com Bahia, mas eu nasci na zona sul de São Paulo. E na zona sul de São Paulo ali, Jardim Miriam, Cidade Júlia, perto da comunidade do Pantanal, então nasci ali, fui criada ali, e ainda tô por perto ali, não saí ali da minha comunidade ali por perto, mas vim desse lugar, assim, de um bairro muito violento, um bairro que tinha, né, falta de recursos, inclusive educacionais, de transporte, moradia precária, várias questões. Tanto que meus pais faziam questão, eles não conseguiam pagar uma escola particular, mas eles faziam questão de me colocar estudando numa escola numa região central. Porque eles sabiam que o ensino era um pouco melhor e lá em casa a regra era, tem que estudar. Se você quer melhorar a sua condição de vida, saber é poder. Se você tem acesso à educação, você vai conseguir fazer escolhas para sua vida profissional. Então, eu cresci com esse estímulo em casa, sabe? Mesmo meus pais não tendo acesso à escolaridade, né? Porque educação eles têm, uma educação incrível, inclusive, né? A educação popular, os saberes populares, né? Que a gente vai aprendendo. Então, eu venho desse lugar e sou letrada racialmente pelos movimentos sociais, né? Então, eu sou fruto da Uniafro, sou fruto da Educafro. Então, lá que eu começo a me entender enquanto uma mulher preta nessa sociedade e comecei a questionar que não era só pobreza, que era raça também. Então, eu vim desse lugar. A gente racializa o olhar e, às vezes, a gente começa a entender muito mais as coisas que aconteceram na nossa infância, adolescência, a partir desse olhar racializado, né? Muito. E muita coisa acontecia ali, né? Porque eu olhava para os lados e eu via pessoas muito parecidas comigo. Eu falava, gente, que estranho, né? Por que tem pobreza aqui, mas não tem só pobreza, tem raça. E aí eu queria entender isso. E eu achei que o serviço social ia me explicar, não me explicou, tá? E aí eu fui até o mestrado, não tive essa explicação. E olha que no mestrado eu questionei a questão racial. Mas os movimentos sociais conseguiram me mostrar que não era só pobreza, era raça também. Essa lacuna a sociedade nos mostra, nos põe diante dela, mas a universidade não consegue preenchê-la. E eu te digo isso de um lugar de alguém que também frequentou com esse intuito de se entender mais a partir dessa perspectiva e também não encontrou.
Bom, e o serviço social, eu acho que se envereda por aí, né? Total. Por esse traço da família já. Muito, a minha família, tudo era muito comunitário, tudo era muito coletivo. E aí, quando eu entro na faculdade, eu me questiono e entendi por que que eu estava ali. E me apaixonei pelo curso, me apaixonei. Mesmo questionando, achando estranho não ter nada sobre questões raciais. Como que o nosso objeto de estudo é a questão social? Como que você trata a questão social sem falar da questão racial? Para mim não batia, né? Uhum. E aí eu fui atrás dos movimentos negros, no plural, né? Porque passei pela Educafro, pela Uniafro, para poder entender. E aí, quando eu chego nesses lugares, eu consigo entender algumas questões. Eu sentia, eu só não sabia nomear. E aí eu tive esse apoio para nomear essas dores, assim, que eu olhava para o lado e via pessoas parecidas comigo. E tinha uma racialização ali muito definida, principalmente eu vindo de um bairro periférico. Uhum. E aí, quando eu estudava em regiões mais centrais, eu percebia que eu era a única, ou a diferente, a exótica. Então, esse lugar foi muito importante. Mas eu amei o curso de serviço social. Porque é isso, trabalhar com direitos humanos, né? Trabalhar com políticas públicas, com ações afirmativas. Então, foi um curso em que eu só me reencontrei. Foi um reencontro, sabe? Não foi... Não, cheguei aqui e falei, não, era muito familiar. Mas ali tinha teoria também, né? Isso. Claro que faltou teóricos negros. Como é de costume, a universidade, a academia. Exatamente. Tanto que eu fico no serviço social, né? Depois de 14 anos, eu fui fazer o mestrado, e eu fui fazer o mestrado no serviço social, e eu questiono, né, a importância da questão racial na formação acadêmica. Eu falo sobre a descolonização do currículo. E aí eu questiono o currículo do serviço social. Eu acho que é um curso incrível, né, que se aprofunda nas questões sociais, mas não traz o elemento racial, que no Brasil hoje é a base, não tem como falar. O nó da questão social é a questão racial. Sim. E aí no mestrado que eu questiono isso, assim, questiono sem nenhum orientador negro, nenhuma orientadora negra, nenhuma bibliografia negra. O né? epistemicídio. Exatamente, né? Em curso, né? Exatamente, no vivenciando, vivenciando ali. Foi muito difícil, mas foi importante estar naquele lugar, né? Então, acho que o serviço social me abriu esse lugar para trabalhar com as pessoas para garantir os direitos humanos, sabe? Então, sempre foi muito presente na minha vida. E essa trajetória bonita começa com a Universidade do Serviço Social, segue com o mestrado também nessa ideia, e aí surge uma tal de ONU no meio dessa história. Me explica melhor como é que ela surgiu, que ela apareceu. Uma tal de ONU. Você sabe que eu tinha um amigo, eu adorava ele, Jaime. Jaime, se você estiver assistindo, um beijo. E o Jaime, há muitos anos atrás, ele falava assim, eu quero ver você na ONU, né? É isso, pensa, você trabalha com direitos humanos, é um lugar, né, que você fala, nossa, que incrível, né? Assistir o Jornal Nacional e via lá Genebra, aquele teto lindo, né? As Assembleias Gerais. Mas era muito distante para mim. Muito distante, né? Primeira pessoa na família que entra na universidade, que vai cursar o mestrado, que faz uma viagem internacional. E aí eu fui seguindo, assim, eu nunca parei de estudar, né? Acho que não teve um pulo aí do mestrado, mas eu estudei psicologia organizacional, estudei direitos humanos, estudei relações... Um monte de pós-graduação. Um monte de pós-graduação. Porque eu sempre gostei de estudar e sempre gostei de variar, assim, de ir para outros cursos, né? Para buscar outras ferramentas. E aí eu lembro que meu amigo falava isso o tempo todo. E eu, nossa, nada a ver, Jaime, o que você está falando de ONU? Que ONU, né? E aí quando... Lá no fundo querendo, mas... lá no fundo querendo, mas uma parte de mim dizia assim, não é para mim, é muito distante. Há muitos anos atrás, eu tinha me inscrito em algumas vagas, assim, de agências, assim, eram uns formulários gigantes, em inglês, super complexo. E aí surge uma vaga de gerente. Eu recebi essa vaga de umas 10 pessoas. É pra você. Aí eu falei, deve ter alguma coisa, porque tá todo mundo me mandando essa vaga. E aí, quando eu converso com um amigo, o Cleiton, que também trabalhou comigo com pessoas em situação de refúgio, aqui em São Paulo, e ele fala assim, Vê, se você não se inscrever, eu vou te inscrever. Você não tem escolha. Não tem escolha. Vez. Se você não se inscrever, eu te inscrevo. E aí, o que eu fiz? Me inscrevi e estou lá. Vai fazer 2 anos. E aí, quando eu chego, eu assumo a gerência de diversidade, equidade e inclusão, né? Não tinha uma gerência de diversidade. E venho atuando aí nos grupos historicamente minorizados. E aí, só para entender, né, o que é esse lugar, né? Porque a ONU é muito grande. As pessoas às vezes falam, mas isso é uma agência, o que não é? Tem mais de 20 agências da ONU, né? A gente não é uma agência da ONU, mas a gente está ligada diretamente ao Alto Secretariado Executivo. Sim. Né? Kofi Annan, nosso
Maravilhoso. Nosso fundador, que foi secretário-geral da ONU, né, há uns anos atrás. Só um minuto. Se você não conhece, Procure. pode procurar. É Kofi Annan. super importante. Kofi Annan, uma referência, foi ganhador de Nobel, né, da Por Paz, favor, né? E ele estava no Fórum Econômico Mundial e ele fala assim, a gente precisa mobilizar o setor empresarial para essa agenda. Sim. E aí surge o Pacto Global, né, que é uma ramificação aí ligada ao Alto Secretariado Executivo, que faz o mandato de mobilizar o setor empresarial para a agenda de direitos humanos e sustentabilidade. Então, eu chego ali com essa responsabilidade que perpassa não só o que eu acredito, a minha profissão, mas quem eu sou também. Com certeza. Né? Porque quando a gente está nos espaços, não é só o que eu faço, né? Sendo uma mulher negra de origem periférica, também atravessa quem eu sou. Então, chego para implantar essa gerência e aí construir essa mobilização do setor empresarial no tema de raça, de gênero, pessoal com deficiência, LGBTQIA+, gerações. E hoje eu estou liderando 2 movimentos que lembra muito aqui o nome do programa. Por favor, O fala. movimento Elas Lideram 2030. Ai, que delícia! Porque elas podem tudo. Porque elas podem tudo. Então, o movimento Elas Lideram, que está ligado ao ODS 5, né, que é igualdade de gênero, e o movimento Raça é Prioridade, que a gente tinha conectado ao ODS 10, que é redução das desigualdades, e que agora tem temos ODS o ODS própria. 18, né, que acabou de ser lançado na nossa estratégia, que é uma iniciativa do governo brasileiro, né, olhar para a questão da população negra e indígena. Então, adotamos aí o ODS 18 no movimento Raça é Prioridade, dizendo que raça é prioridade nesse país. Sim. Nós temos uma sociedade extremamente desigual e isso não dá para passar em branco, né? Tem que se falar sobre isso. Tem que trazer esse assunto à voga. E como a gente falou aqui de Dá para alguns... passar por branco. Boa! Como a gente falou aqui um pouquinho das ODS, né? Desses pontos que a gente salientou, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente falar o que é ODS. O que é ODS? Porque Essa quem está em siglazinha, casa, às né? vezes, não sabe. E é bom a gente ter essa oportunidade. Não, total. E assim, acho que quando a gente fala de ODS, já vou explicar o que é. A gente está falando de uma agenda, que é uma agenda 2030, né? Que foi criada em 2015, que é uma agenda global, né? Para a gente construir um futuro possível para todas as pessoas, né? Uma agenda que vai olhar para a saúde, para a educação, para a igualdade de gênero, para a questão racial, para trabalho, emprego. E os objetivos, o ODS significa Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uhul. A gente tem aí 18 metas agora, 18 objetivos e tem mais de 169 metas. Cada um dos objetivos tem um desdobramento de metas. Inclusive agora o Observatório 18, que está tocando, né, a construção das metas do ODS 18, vai fazer lives aí toda quarta-feira, contando aí das metas, né, cada uma das metas do ODS 18. Então, a gente tem esses objetivos para a gente chegar em 2030. É uma agenda que foi construída para 15 anos, então ela começou em 2015 e ela se encerra agora em 2030, quer dizer que faltam 5 anos. Queridos. Né? E é uma agenda... Estamos com pressa. Temos muita pressa, inclusive, porque, de fato, a gente não conseguiu alcançar o que a gente precisava. Uhum. Acabou de sair um relatório do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que ele fala que a gente só executou 35% dos ODSs. Sim. Então, é essa agenda, e é uma agenda que as pessoas falam assim, essa agenda é da ONU, essa agenda é do governo. Não, essa agenda é de todas as pessoas. Todas. Pessoa física, pessoa jurídica, terceiro setor, universidades, todo mundo tem uma responsabilidade, né? A gente, às vezes, terceiriza essa responsabilidade para as outras pessoas, mas não. Às vezes, quando eu penso assim, eu vou jogar o lixo na rua, como que eu tô... Qual o impacto disso, por exemplo, na discussão de justiça climática? Exatamente. Né? De racismo ambiental. Racismo ambiental. Então, assim, a gente tem, sim, uma responsabilidade com essa agenda, né? Quando a gente fala de igualdade de gênero, por exemplo, né? A gente não vai conseguir combater o machismo sem a presença dos homens. Sim, né? Eles têm que ser trazidos para essa mesa e para a discussão. E além do machismo ser tão prejudicial para os homens também quanto para as mulheres, né? Os homens se matam mais, os homens morrem mais, mortes mais violentas. E se a gente falar dos homens pretos, saúde mental, então, não só saúde física também, porque os homens se cuidam menos, né? Fisicamente falando também, mentalmente também falando. Mas quando a gente junta tudo isso, né? Os homens também são prejudicados por esse, né?
né, esses machismos no plural. Então, a gente tem muito que fazer, uma agenda de todas as pessoas. Então, essa é a agenda que está em voga, que é de todas as pessoas, e a gente precisa conhecer, inclusive, né, que agenda é essa que eu tô cumprindo? Será que eu tô cumprindo? Será que eu tô fazendo alguma coisa para ajudar ali a construir essa agenda, a melhorar o futuro para as pessoas, né? Exatamente. Ou melhorar o planeta para a gente poder existir nesse planeta, inclusive. Exatamente. Não tem planeta B, né? Não tem. Não tem. Não, a por gente hora fala, não tem. a gente que eu conversa, saiba. a gente conversa e fala sobre sustentabilidade, parece que a gente está falando uma coisa mirabolante, que é para alguma chefia, alguma gestão, muito distante, e não é. A sustentabilidade é para o agora, para que a gente faça um mundo melhor agora e para o futuro, para que a gente tenha mundo no futuro. Total, para a gente né? pensar no futuro, construir o futuro é começar hoje. Exato. O que eu posso começar de ações efetivas hoje que vai impactar no meu futuro, né? E essas são coisas simples, quando a gente pensa no deslocamento na cidade, por exemplo, né? Então, quando a gente é de uma região periférica, que a maioria da população negra hoje está em regiões Sim. periféricas, à margem da sociedade, qual o custo social e físico e emocional do deslocamento? Eu vi um estudo que fala que diminui a expectativa de vida em 5 anos de uma pessoa que se desloca das regiões periféricas para as regiões centrais. Isso a gente está falando de crise climática. Porque a gente está falando de transporte de má qualidade, de violência, a gente está falando de, pensa, um ônibus cheio naqueles dias de verão quentes, a pessoa suando ali. E combustíveis fósseis sendo queimados. Exatamente. Carbono. Exatamente. Então, assim, isso impacta na saúde, isso impacta no meio ambiente, isso impacta em tanta coisa, nas pessoas e no meio, né? A gente acaba, quando fala de sustentabilidade, a gente pensa muito em meio ambiente e a gente se coloca fora desse lugar. Eu gosto muito do Krenak e do Mestre Bispo, que falam que é tudo uma coisa só. A gente é a natureza somos nós, né? Então, como que a gente interage? Ancestral. E o futuro ancestral, livro incrível. Incrível. E é isso, né? Então, a Agenda 2030 é isso, os objetivos são 18, né? E aí tem muitas metas, acho que é importante conhecer. Não vou lembrar todos aqui de cor, porque né, são 18, mas vou lembrar que o 5, que é o que a gente tá falando, que tem a ver com mulheres, né? Igualdade de gênero, e mulheres no plural, não só mulheres brancas, hétero, cis, mulheres negras, mulheres trans, mulheres com deficiência, mulheres 60 a mais, todas as mulheres, né? O ODS 10 que a gente fala da questão da redução das desigualdades, né? A pobreza no Brasil tem gênero e tem cor, né? Não tem como não dizer isso. O ODS 3 que fala sobre saúde, né? Se identifica. Tocou aqui. É aqui, ó. O ODS, seu ODS, então, que fala de saúde. E a saúde em todos os aspectos. Quando a gente pensa em saúde, quais são os grupos que são mais impactados né? E aí não é a questão da saúde, né? A falta de saúde. Exato. E aí, pensando na Organização Mundial de Saúde, que fala que, né, não é a ausência de doença, né? É o bem viver. A gente ainda está sobrevivendo. Como que a gente sai do modo sobrevivência e vai para o modo bem viver, né? Exatamente. Esse é o a desafio. gente tem que imbricar na cabeça das pessoas que a gente precisa prevenir. Sim. A saúde, ela tem que ser mantida e não precisamos correr atrás de trazê-la de volta no momento em que estamos doentes. Então, o principal nesse contexto é viver bem perpassa em prevenir agravos. Total. Né? Minha mãe fala isso, não adianta remediar. Muito bom, né? muito Tem bom. que primeiro cuidar, né? Prevenir, sai muito mais barato, inclusive, prevenir, Com né? certeza. Então, acho que a saúde, né? A gente vem discutindo bastante quais são os impactos. A gente agora vai ter um evento em Nova York, o SDGs, que é a Semana de Clima, que antecede a Semana de Clima, que a gente vai falar exatamente sobre isso. Qual o impacto na saúde mental, o tema de justiça climática, qual o impacto na saúde mental das pessoas, né? Então, não tem como, os assuntos são muito correlacionados. ODS, inclusive, não são ilhas. Eles dialogam entre si. Por quê? Quando eu penso no ODS que fala sobre redução da pobreza, que é o ODS 1, como que eu vou reduzir a pobreza se eu não vou dar oportunidades para mulheres, para pessoas negras, para todas as pessoas, oportunidade de trabalho, oportunidade de educação, ODS 4 que fala de educação. Se eu não tenho uma educação de qualidade, hoje de manhã eu estava num evento de educação. Então, se eu não tenho educação de qualidade, como que eu vou, de fato, me inserir no mercado de trabalho e vou ter renda para sair da situação de pobreza, né? Então, tem tantas questões, ODS não são ilhas, eles são conectados e os temas precisam transversalizar o tempo todo. Eu enxergo o Brasil
quase como que um experimento, né? É o país com maior população de afrodescendentes no mundo, fora de África. E aí, analisando sob essa ótica, sob essa perspectiva, qual que é a importância da representatividade que o Brasil tem num fórum internacional como é o que você representa? Muito. Eu vou dar um exemplo prático, né? Em março, a gente sempre vai para o CSW, que é um fórum, uma conferência sobre meninas e mulheres que acontece em Nova York, né? Junto com o ONU Mulheres. E o Brasil, inclusive, estava à frente do W20, né? Que tem aí um grupo de mulheres que representa o G20 e que discute a questão de gênero dentro do G20, né? Que é a conferência aí das partes. E aí a gente percebe que o Brasil é referência em muitas legislações quando a gente fala de gênero e de raça, né? A gente está vivendo um cenário não tem por que se considerar vira-lata. Não, muito pelo nunca. contrário. A gente é referência, né? Então, o Brasil, por exemplo, estava presidindo o W20. A Ana Fontes era a presidente, a Adriana Carvalho a vice. E a gente acabou de passar a presidência para a África do Sul. E aí você percebe como o Brasil tem muitas boas práticas que os outros países querem ouvir. Esses dias eu fiz Quer aprender. quer aprender. Eu fiz uma reunião com Angola, né? E Angola falando, quero saber o que vocês estão fazendo dentro das políticas de gênero. E que a gente precisa valorizar isso. Com esse cenário norte-americano, que a gente vem ouvindo muito sobre os retrocessos das ações de direitos humanos e diversidade, o Brasil tem uma legislação muito forte. A gente, na sexta-feira passada, teve uma reunião com o relator especial da ONU de combate à escravidão, e ele trouxe também esses apontamentos sobre a legislação brasileira e como isso ajuda bastante, por exemplo, não só para prevenir, não só para não violar os direitos humanos, mas para prevenir. Então, claro que a gente sabe que lei sozinha não muda comportamento, mas ela é extremamente importante. Então, o Brasil é referência em muitos temas. Claro que tem coisas que a gente deixa a desejar, mas a gente não é vira-lata, não. A gente não está em último, não. A gente está bem, inclusive, né? Então, quando a gente olha para esses temas de direitos humanos, questão racial, os movimentos negros no Brasil são referência para o mundo. Bom, quando a gente pensa, a Angela Davis falou isso quando veio a última vez no Brasil, ela falou, olha, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Vocês têm Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, né? Benilda Brito, né? Nossas contemporâneas, Cida Bento, que é uma querida. Então, assim, a gente tem tanta potência que às vezes a gente fica olhando para fora, sabe? E não precisa. Não que não precisa, acho que é importante a gente dialogar com outros países, mas a gente não pode se colocar nesse lugar que a gente tá muito ruim, não. Acho que tem muitas... Claro que temos muitas coisas para avançar, que é isso. Quando eu olho para a Agenda 2030, quando a gente olha a questão racial no Brasil, como você falou, Jéssica, a gente tem mais de 56% da população, né, considerada a população negra, né, pretos e pardos. Mas a gente ainda, quando olha os dados de empregabilidade, de vulnerabilidade, são as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade. A gente tem pressa, porque enquanto a gente está falando, tem meninos negros sendo assassinados, tem pessoas trans com expectativa de vida de 35 anos. E uma pessoa trans preta, 28. Então, a gente tem muita urgência, mas a gente está caminhando. Eu não acho que a gente estagnou, eu acho que a gente está caminhando, não na velocidade que a gente deveria, né? Tá. E dentro de todo esse contexto, porque eu acho super interessante a gente dar esse contexto, mostrar onde nós estamos e para onde nós queremos ir. E qual que seria o papel da educação nessa mobilidade social que a gente espera, que a gente almeja para o nosso futuro não tão distante? Sim. Educação de qualidade, né? Que a educação é muito... Por favor, né? O mínimo. Me ajuda aí. Hoje de manhã, inclusive, eu estava numa mesa sobre uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Locomotiva, pela Brascom, pela Fundação Vivo, sobre educação. E falando sobre o futuro do trabalho, sobre educação e qualificação, porque o mundo do trabalho está mudando e a educação está acompanhando esse movimento. Profissões que não existiam vão começar a existir, profissões que existiam vão ficar obsoletas. Sim. E aí a pesquisa traz alguns dados, e está muito fresco, foi agora de manhã, e a pesquisa diz o seguinte, que a gente precisa, né? E aí estava o Senai também com a gente, né? Falando assim, olha, a gente precisa olhar para a nossa educação com qualidade, porque é um caminho, sim, para as pessoas conseguirem acessar o mercado de trabalho, para as pessoas conseguirem se desenvolver enquanto seres humanos, né? Então, o acesso à educação é um direito humano, e que a gente ainda está lutando para que chegue em todas as pessoas. A gente ainda tem um número muito grande de analfabetismos e analfabetos funcionais nesse país.
Né? Quando a gente olha os dados, o último que eu lembro, acho que 17% da população brasileira acessou o ensino superior. 17%. Olha só. A gente acha que todo mundo hoje tem acesso a uma universidade. Não tem, né? E a educação também não é só nesse caminho, né? A gente falou muito sobre educação, a educação técnica hoje, né? A formação técnica, outros tipos de formação, a educação básica, né? Como a gente ainda tem um gap muito grande na educação básica. Então, eu acredito que a educação é um caminho para a libertação. Eu lembro que, acho que tinha alguma ONG, agora eu não vou lembrar qual, mas que falava assim, que saber é poder, né? Sim. Então, o conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você e ele vai poder fazer com que você faça escolhas. A educação me salvou. Eu sou fruto desse lugar, né? Também Então, a assim, mim. o acesso à educação me mostrou que existem outras possibilidades e que, por exemplo, que eu posso estar no Pacto Global como gerente. Isso, e né? não tem problema nenhum nisso, e não Exatamente. precisa se menosprezar, porque isso é uma total. gigantesca façanha. E não é benevolência, eu tô lá porque eu estudei muito. E você nos representa de maneira brilhante. Sim. Eu fico, assim, encantada, meu olho brilha. Muito bom. Cada stories, que Ai, lindo. Acho que eu te contei, né, que assim, quando eu entrei no Pacto, a quantidade de mensagens inbox que eu recebi de meninas pretas foi assustadora. Um dia eu tava no samba, a menina me cutucou. Aí eu olhei pra trás, ela falou, você é a Verônica Vassalo? Eu falei, sou. Eu não quero te atrapalhar, mas só queria dizer como é importante você estar nesse lugar. A gente sabe que representatividade e representação são coisas diferentes. Eu não quero representar todos os negros do mundo, porque nós somos diversos, isso também traz a nossa humanidade. Claro. Mas eu vejo a importância disso. Eu vejo muito próximo, eu tenho 5 sobrinhas, e como elas veem, minha tia trabalha em tal lugar. Esses dias minha sobrinha, a Laurinha, minha irmã ligou e falou assim, ela virou líder do grupo de direitos humanos na escola. Então você acaba inspirando, e eu fico muito feliz porque eu também olhei para outras mulheres que eu achava que alguns lugares não eram possíveis, eram poucas, mas eu não quero ser, como diz a Conceição Evaristo, eu não quero ser a primeira, eu só não quero ser a última, sabe? Eu não quero mais esse lugar de ficar falando, nossa, hoje mesmo eu estava numa mesa de manhã que tinha uma executiva da área de tecnologia, e ela falou, eu não quero mais ser a única, sabe? Eu quero, tenho outras aqui, já passou desse lugar, sabe? A gente não é a negra única, e que bom que não, mas foi muito importante, assim, dá um orgulho, assim, ver que a gente inspira outras pessoas, e para mim é isso, eu vejo uma frechinha e trago outras comigo, tem outras colegas pretas que estão comigo também. Eu vejo que essa família é uma família, né? Um clã de mulheres poderosas. Total. 9 mulheres, a casa das 9 mulheres. Pois é, e uma puxando a outra, e você olha para trás e vê mulheres gigantes e potentes, e você, sendo uma mulher gigante e potente, vai puxando a próxima geração aí com as meninas, né? Sim, nossa, muito. E eu também, se eu tivesse uma tia como essa, aliás, diga-se de passagem, um beijo para as minhas tias, que são maravilhosas, viu? Inclusive, a gente se conheceu por conta da minha sobrinha, né? Pois é. Uma deliciosa surpresa. Na verdade, assim, numa situação não tão boa, mas de qualquer forma é sempre bom a gente se sentir acolhido nas mudanças que a vida dá. Né? Mas acho que isso é muito importante para esse nosso papo, porque quando você, né, eu tava naquela situação, minha sobrinha tava com um problema de saúde, e aí a gente se conheceu, você veio e falou, sou médica, também tenho tal situação, eu me identifico, eu me vi, foi tão, me humanizou todo aquele processo, né? Porque eu tava, gente, o que ela tem? A gente não sabia o que tava acontecendo, e de repente você fala, e deu um acalanto no coração, eu me senti tão tranquila depois, aí tudo ai, doutora Jéssica, por favor, me diga se é isso, olha esse exame, porque é isso, tem essa proximidade, assim, ver alguém que a gente se identifica, sabe? Foi muito Adorei. potente. Gente, eu nem acredito que esse papo vai ter que terminar. Também fiquei triste. Muito rápido. Voou, né? Bom, eu quero agradecer a você que esteve aí do outro lado, agradecer você também, Verônica, pela presença. E nós estamos ao vivo nesse momento na parceria da TV Zumbi com o canal universitário, e eu quero agradecer muito a você que esteve conosco até aqui no Elas Sim, porque a mulher negra pode tudo o que ela quiser. Tchau! Sou ensino, sou excelência, sou luta, sou força, sou futuro.
Sou o passado. Sou mais de 4.000 negros na universidade. Sou o presente. Sou mais de 50 professores, mestres e doutores. Sou ensino presencial. Sou ensino à distância. Sou raça. Sou zumbi. Sou Palmares. Eu sou. Somos feitos. Feitos de raça. Zumbi, a universidade feita de raça.